Olá para o 8º ano, como é que vocês estão? Eu vou bem. Vamos abrir a nossa apostila no capítulo 3? Capítulo 2 a gente já encerrou, a gente fez uma revisão do capítulo 1 sobre os muralistas, sobre a questão dos afrescos, dos murais, da Frida Kahlo. Agora a gente vai falar sobre algo muito interessante. Deixa eu pegar aqui, deixa eu usar a própria apostila mesmo. Vocês estão percebendo que tem uma incidência maior de luz, né? Eu estou gravando 1h da tarde agora. E se eu fizer assim? Colocar um corpo, né, um livro, inibindo a passagem dessa luz. Cria uma sombra, né? Ó, você vê que o meu rosto, a luz reflete um pouco mais. E sobre o que nós vamos falar? Você já deve ter olhado aí na sua apostila. Sobre luz, sobre sombras. E o quanto isso é fundamental numa obra artística. Comece a pensar em todas as obras de arte que você já viu. Pensa aí, né? Vamos pensar nas obras de Frida Kahlo, do Diego Rivera. Você já observou que o pintor, além da perspectiva, quando tem um compromisso com a realidade, ele procura refletir a luz. Muitas vezes é uma luz fictícia, uma luz que ele imagina, né? Como nós vamos ver um artista daqui a pouquinho. Mas muitas vezes ele tenta reproduzir a realidade, fazer uma cópia da realidade, e ele respeita a incidência da luz. Vocês lembram do 7º ano quando nós falamos? Vocês falaram sobre cor, luz e cor, pigmento? Tenho certeza que sim. Que a cor, luz, as cores primárias luz, por exemplo, são diferentes das cores primárias de pigmento? Se você não se lembra, pesquisa um pouquinho para você relembrar. Bom, quando o pintor tem a finalidade de retratar algo, seja de uma maneira realista ou não, a luz é um fator extremamente importante para que isso seja feito com êxito. Dá uma olhadinha na sua obra de arte aqui, que está lá na sua apostila, lá no material de apoio. Observa bem. Se você não tiver com seu material de apoio aí, você pode olhar aqui comigo. Você observa, primeiro, que é de um artista chamado Georges de Quirico. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. O nome dessa obra é de Adoração dos Pastores e é do século XVII, 1600 alguma coisa. Bom, onde está essa obra? Está lá no Louvre, em Paris. Já falei para você dar uma voltinha no Louvre, uma volta virtual? Gente, fantástico, fantástico. Vai por mim. Bom, amores, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma obra de arte cuja a finalidade é mostrar a importância dessa criança que está aqui, para quem eles estão observando, estão olhando, que é Cristo, na manjedoura, né? O título já te dá essa deixa, Adoração dos Pastores. E esse personagem aqui, ele tem uma vela nas mãos. E essa vela, neste quadro, é a fonte de luz. E a maneira como ele distribui essa luz nesses rostos aqui, é a maneira como nós vamos conversar. Quando você tem uma incidência de luz direta, e o oposto já não tem mais esse alcance, você vê com certeza que a sombra entra em ação. Então o que nós vamos conversar nesse capítulo agora é sobre a luz e a sombra. Você já parou para pensar? Você já observou que a luz muda ao longo do dia? Lógico que já, né? Poxa, vai lá, né, Patrícia? Menos. Então, falando sobre sombra e luz, a gente também tem que falar sobre os sentidos da luz. Os sentidos que a palavra luz tem. Por exemplo, digo assim, nossa, Tia Lene é uma pessoa iluminada. Onde ela chega, tudo se irradia, né? Ou qualquer um de vocês pode falar assim, nossa, você viu aquele personagem daquele filme? É sombrio, tá sempre com umas sombras. A família Addams, sempre com aquela sombrinha na cabeça. Então, a luz, o vocábulo luz, ele tem esse sentido, essa analogia com coisas do bem e coisas que não são tão do bem assim. Essa é uma das colocações da luz. E você tem aqui na sua página 41, que diz assim, a luz que revela a vida, natureza, olhos do outro, a luz que elucida e ilumina os porões da ignorância e faz os medos das trevas. Vocês já ouviram falar em iluminismo? Claro que já, né? Então, tá vendo a analogia? Luz, iluminismo, sabedoria, filosofia. Quanto mais conhecimento, mais luz.
a expressão a luz da ciência. Olha quanto que a ciência está sendo importante para nós agora. O quanto os cientistas estão recebendo o crédito que tanto tinha se perdido na comunidade mundial. Então, continuando aqui a nossa leitura, a luz que propaga o calor e aquece o nosso corpo e também nossa alma. Aquela que vem do mistério que alguns irradiam, e a luz desnecessária, pois o essencial é invisível aos olhos, Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, né? E a luz que deixa transparecer entre raios e espaços apenas aquilo que conseguimos enxergar. Isso é uma maneira metafórica de falar a respeito da luz. Além de falarmos sobre a luz nas artes, nós temos que falar também sobre a luz, a metáfora da luz. E há muitas luzes e muito que iluminar, pois a luz não preenche só a escuridão. Virando a nossa página, tem duas atividades aqui que eu vou aproveitar e vou te explicar para que você faça. Eu tenho na página 42 o seguinte: procure trazer para a sala de aula, sempre que tiver a expressão para a sala de aula, a nossa sala de aula, o nosso contexto atual, lógico. Imagens em que a luz é perceptível, eu posso ver, eu posso perceber. Pense em todos os significados implícitos da luz. Tudo que está por trás da luz. Eu acabei de ler para vocês alguns dos significados, né? Agora vocês vão colar duas imagens e vocês vão criar ou versos, ou frases, ou novos símbolos que expliquem essa luz. Por exemplo, isso aqui é uma atividade pessoal. O significado que você vai dar para a luz é muito pessoal. Então, nós não vamos ter uma resposta absolutamente correta. O que você precisa ter, nesse caso aqui, são duas figuras. Você vai colocar... Eu não gosto de dar exemplos para não provocar. Eu gosto de ver até onde o aluno consegue expressar isso aí. E você vai escrever aquilo que a luz, seja física ou não, traz para você. Dica, eu acabei de ler uma metáfora da luz, é uma delas, tá bom? Na página 43, o que é uma pessoa luminosa para vocês? Ensolarada, iluminada, e uma pessoa sombria? Você vai criar um desenho a grafite ou carvão. A partir de agora, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Você vai fazer aquilo só com o que você tem em mãos. Se você não tem um lápis grafite, desenho, um HB da vida, faça com canetinha, faça com lápis de cor, faça com o que você quiser. Tá liberado, né? E você vai fazer um desenho. Eu não tenho habilidade nenhuma com desenho. Patrícia, eu posso escrever? Pode. Patrícia, eu tenho habilidade nenhuma. Eu posso fotografar? Pode. Enfim, você precisa usar a sua criatividade para você expressar o que significa uma pessoa ensolarada para você. Bom, e aí nós vamos falar sobre um artista chamado Giorgio de Chirico. Tem um link bem legal que eu vou deixar para você, em que ele é autor daquela primeira obra que eu passei para você, tá? Que é a Adoração dos Pastores. E tem essa obra aqui, se você observar, as sombras retratadas aí, as cores, as formas, elas lembram um pouquinho uma imagem surrealista. O que é uma imagem surrealista? Surreal é o que remete a sonho. Então, o sonho brinca com o onírico, com o território do inconsciente. E o Chirico, ele tem umas obras assim. Esse link que eu vou passar para vocês faz uma analogia sobre a viralização das imagens ao redor do mundo, das grandes cidades, dos grandes centros em quarentena, nessa quarentena. Vazios, solitários, melancólicos. E um deles é o Vaticano. O Papa sozinho indo rezar uma missa. Isso é muito, muito profundo. Isso remete com a questão da luz, da sensibilidade, da solidão, da melancolia. E Chirico tem um lado dele assim. Bom, esse quadro, primeiro, não esquecer nunca dessa fichinha, tá? Nunca esquecer dessa fichinha, né? Então, é um quadro que se chama O Enigma de um Dia. Ele é de 1914, plena vanguarda europeia, um período no início do século XX em que vários artistas tiveram iniciativas muito originais. É uma obra que é o óleo sobre tela,
Muito importante você saber as técnicas. E ela não é tão pequena, ela também não é tão grande. Ela tem 1,37, ela tem 1,85, menos de 1,5 por 2, menos. Então não é tão grande, mas também não é tão pequena. Bem maior do que esse quadro, por exemplo. Então você tem, são vários objetos arquitetônicos que chamam atenção, praças, arcadas de prédio, estátua, chaminés, e as sombras são alongadas. Uma pergunta aqui, você já esteve na praia no finalzinho da tarde, em que sua sombra, ela fica alongada? A questão do sol, a incidência do sol, eu estou num lugar onde eu fico de frente para o pôr do sol. Você vê que a luz está totalmente aqui no meu ambiente. Mas se eu tivesse vindo aqui um pouco mais cedo, estaria mais ainda. À medida que o sol vai se pondo, ela vai recuando um pouco mais, não é? Então, pessoal, para Giorgio de Chirico, a arte não interpreta nem altera a realidade, mas se coloca como uma outra realidade. Muito interessante isso. Algo que não existe, real. Por isso, cria uma atmosfera de sonhos, aproximando objetos desconexos, espaços vazios, inabitáveis. Ele é um artista que pode ser considerado precursor ou esteve no caldeirão da galera surrealista. Mas isso é outro assunto, tá bom? Atividade 45. Você vai observar novamente esse quadro e você vai dar sua resposta. Existem sombras tão alongadas quanto essas? E aí você vai observar na direção das sombras e observar o som que o sol estaria nesse quadro. Você tem que deduzir em que posição o sol se encontra. Outra, pela posição do sol, pode-se saber o comprimento de uma sombra? Sim, não exatamente. E o número 4, que é muito legal a atividade. Vamos brincar de fazer sombras? Imagine uma sombra que para você e a desenhe abaixo. Mas ela vai representar você. Por exemplo, se eu fosse fazer a minha sombra, eu desenharia uma sombra repleta de pincéis, de flores, de plantas. Eu adoro planta, adoro minha varanda é uma floresta. A minha sala tem uma floresta. Então, essa sombra precisa necessariamente reproduzir o que você é como pessoa, tá bom? Bom, ou algo que você pretende fazer quando você for adulto, viu? E aí eu vou lá para a página 46. Você sabe do que as sombras são feitas? A gente precisa rever a questão de luz e sombras. Gente, os sentidos da luz nós já conversamos. E a sombra é feita quando um corpo bloqueia essa luz. Lá no iniciozinho da nossa conversa eu fiz assim, não foi? Toda sombra é sombra de algo, evidentemente. E a sombra não se projeta através de um corpo. Através não. Mas ela é o bloqueio. A sombra é a luz incidindo no corpo, esse corpo atrapalhando, interrompendo, e aí a sombra vai acontecer, não é? Bom, outro link que eu vou mandar para vocês, outra legal, é sobre um artista que brinca com as sombras e cria obras de arte, tá? Então, esse momento nosso, história de arte, principalmente, eu quero muito que vocês exercitem esse lado lúdico da sombra, da luz, porque na próxima nós vamos conversar sobre a incidência da luz na obra de arte, nas obras de arte. Para fechar, eu vou te passar essa atividade aqui. Você vai observar a posição, né, de algum objeto. Aqui tem uma árvore, um desenho, né? E esse solzinho subindo aqui. Você vai responder as perguntas de acordo com essa demonstração aqui. Mas eu quero que vocês, ao longo dessa semana, vocês escolham um objeto, né, alguma coisa, e observem. Por exemplo, tem uma varanda, ou você tem um quintal, ou você está num apartamento que você tem alguma coisa. Observe algo, o seu quarto, um cômodo, ou alguma coisa que esteja permanentemente no quintal, uma arvorezinha. Da mesma forma que tem nesses exercícios aqui, como que a sombra se projeta. Porque esse é o princípio do relógio de sol, gente. Tá? Mas essa história a gente vai conversar mais adiante. Tá bom? Então, fechamos sobre obscura luz, no capítulo 3,
Falamos sobre Giorgio de Chirico, a luz, a escuridão, os sentidos que a luz tem, os sentidos que a escuridão tem. A sombra é feita quando um corpo bloqueia a luz. Toda sombra é sombra de alguma coisa, de algo, de alguém. A sombra não se projeta através de um corpo, ok? E comece a observar todas as obras de arte que você tem, ou que você já observou para trás, né? Nas suas obras de arte, ou de repente você tem algum quadro na sua casa. Até que ponto o artista deu importância àquela sombra especial, àquela representação. Os impressionistas, eles brincavam muito com essa questão da sombra e da cor. E a gente falou sobre, vocês falaram sobre isso no 7º ano. Mas a gente vai falar sobre os impressionistas de novo, tá? Questão de tempo. Beijão, preste atenção nas atividades e a gente vai se ver, tá bem?